Olá, sou o Fábio Sato e vim contar um pouco da minha história. Bom, sou formado em administração e sou especialista em gestão estratégica de pessoas, como pós-graduação, e trabalho com desenvolvimento humano até o dia de hoje, né? Eu sou nascido na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, nesse friozinho aconchegante, conhecido também a cidade de Ponta Grossa, conhecida como a Princesa dos Campos. Ela está localizada nos Campos Gerais, onde a agricultura é farta. E a colonização dessa região, né, dessa cidade onde eu nasci, fui abençoado em nascer nessa região, ela tem uma miscigenação muito grande de várias culturas italianas, cultura italiana, cultura japonesa, alemães, tem também os ucranianos, os poloneses e assim vai, germânicos. E aí vai uma infinidade de culturas que formulou toda essa área agrícola, principalmente na produção aí dos grãos a nível de Brasil, né? A nossa região é conhecida também, é uma das maiores produtoras de soja e assim por diante, de milho e assim por diante. Mas eu nasci, enfim, nasci em Ponta Grossa, aqui no Paraná. E como é que eu nasci aqui, né? Como é que eu cheguei nesse ponto de eu nascer aqui? Meu pai veio do interior de São Paulo, ele é natural de Lins. Meu avô, nascido no Japão, veio para o Brasil no início do século aí do Japão. Veio quando criança, ainda com 7 anos de idade, e acabou casando com a minha avó. E nasceu meu pai e os irmãos dele assim por diante. E tem toda uma história que eu vou abordar aí já já na sequência. E por parte de mãe, a minha avó materna, ela é italiana, descendente de italianos. Por parte do meu avô paterno, o meu avô ele era considerado assim até caboclo, né? No interior do interior, ele nascido aqui no Guaragi, distrito de Guaragi, que é um distrito do município de Ponta Grossa, onde eu nasci. E tantas histórias que a gente vê, eu gosto de contar, né? Essa parte que o meu avô, por parte de mãe, meu avô paterno, quando ele veio do interior, ele veio com 13 anos de idade. Mas ele veio com 13 anos de idade porque lá não tinha condição, ele morava no interior. Realmente, esse no interior, quando eu me refiro, interior no interior, sítio, chácara, sem ter condição, sem ter ferramenta. Isso daí a gente está falando em meados de 1925, mais ou menos, onde não tinha condição no meio, né? Na parte rural, na área rural, não tinha condição, não tinha estrada direito, mal tinha carroça, era uma condição bem precária. E meu avô acabou vindo para Ponta Grossa para se alistar no exército com 13 anos. Naquela época não tinha registro, e nesse registro ele, para poder entrar, né, no quartel, ele simulou, ele contou essa história, meu falecido avô, meu avô Pedro, ele conta essa história que ele fez a própria registro no cartório para poder, com 13 anos de idade, entrar no quartel. Por quê? Por causa das necessidades que tinha no campo daquela época. Era uma produção muito escassa, uma dificuldade muito grande para se viver, então ele veio para a cidade, veio para Ponta Grossa, que estava se formando por si, e se alistou no exército e ficou um bom tempo lá, e depois disso ele acabou sendo funcionário da Rede Ferroviária Federal. Por um bom tempo se aposentou, né, trabalhou, se aposentou e viveu com a minha avó Leonides, né, a parte italiana da minha família, tá? E aí o que acontece? Vamos lá. Meu avô, por parte de pai, não sabia muitas histórias porque justamente meu pai morava no interior de São Paulo, veio para Ponta Grossa, e ele veio para Ponta Grossa proveniente da cooperativa Cotia, né, extinta hoje em dia, que ele veio junto com a Cotia, onde eles tinham a cooperativa aqui de produtores, coisa e tal, dos japoneses. Uma maior parte dos associados, uma grande, eu acho que quase que totalidade, era cooperado da Cotia. E o meu pai recebeu uma proposta para trabalhar na antiga Macbros, também, não hoje, não existe mais. A antiga Macbros, a Macbros, ela era uma empresa que fazia beneficiamento de trigo morisco para poder mandar para o Japão. E meu pai trabalhou nesse armazém, nessa unidade da Macbros por um certo tempo. Por incrível que pareça, o proprietário da fazenda da frente, da onde meu pai trabalhava, era na BR-376, rodovia do Café, ofertou para meu pai para trabalhar junto com ele. Era um holandês, tinha algumas terras, ele tinha uma revenda de tratores, de uma marca de tratores da época, e tinha as fazendas aqui e estava aumentando efetivamente as propriedades indo para o lado do Paraguai. Tinha aqui só em Ponta Grossa ele tinha duas fazendas, meu pai administrava a parte rural, tinha crescendo no Paraguai também para plantar lá, utilizando equipamentos que ele tinha e assim por diante. Nessa parte, gostaria de falar aqui, que a parte da minha história que eu mais me recordo da minha infância é de eu estar indo com meu pai aos sábados para a fazenda. Porque meu pai ficava a semana toda, ele acordava, você veja a dificuldade, um sentimento que às vezes até trago agora aqui, é que nos dias de semana, quando eu acordava, meu pai já tinha saído, e quando eu ia dormir, meu pai ainda não tinha chego, justamente pelas atividades, né, por todas as atividades que ele tinha que executar como administrador da fazenda, assim por diante. Contudo, esse dono dessa propriedade rural, ele não era casado, não tinha filhos, não tinha uma preparação para tudo ver, né, para dar continuidade ao seu próprio negócio,
com pessoas do seu próprio sangue, assim por diante, que no fim acabou perdendo e ficando as propriedades dele na mão de outras pessoas, até mesmo os irmãos que ele tinha fora daqui, né, fora do Brasil e em São Paulo, acabaram não sabendo qual o valor o valor real da propriedade que ele tinha e acabou indo para terceiros aí, não dando continuidade, nem tendo sucessão do próprio negócio do agro, né, da fazenda e assim por diante. E as pessoas acabaram absorvendo de alguma maneira, né? Se não está com alguém, vai estar com a outra pessoa. Nessa fazenda onde meu pai trabalhava, que eu me recordo, da parte da Maquibros eu não me recordo muito. Quer dizer, na verdade eu não recordo nada, só tem algumas fotos lá quando era bem bebezinho. E na parte da fazenda eu tenho muitas recordações. Nessa parte da fazenda eu tenho muitas recordações no sentido que eu ia nos sábados, porque durante a semana eu não via meu pai, e aos sábados meu pai arranjava uma maneira de compensar a presença e compartilhar as experiências dele, só que ele ficava na fazenda, me levava para a fazenda e o que eu fazia? Eu ia para o rio nadar, né? No córrego lá, ia pescar, ia fazer uma série de coisas que eu não fazia durante a semana, mas assim mesmo eu ficava distante do meu pai, mas era uma maneira de poder ficar lá. E eu me recordo muito de eu estar andando, alguns amigos que meu pai levava pra gente nadar lá no rio, no riacho. Me recordo a gente poder a gente caminhar e a gente comer milho verde no caminho, porque a gente não tinha comida. Eu me recordo também de algumas vezes que meu pai me deixou o sábado pescando na beirada do rio Tibagi, o rio que cerca aqui um grande rio, né? Ficava pescando lambari sozinho no meio do mato, e meu pai lá por meio-dia mandava entregar uma marmita para eu comer. E quando não acontecia isso, andar no rio e pescar e fazer alguma coisa, eu subia nas sacarias. Naquela época não tinha, só para ter uma ideia, naquela época não existia Big Bag, naquela época era ou sacaria ou a granel, e não tinha nem tombador, não tinha caminhão basculante, então tinha uma série, era um caminhão graneleiro que tinha. E nos armazéns não tinham esteiras, né, para poder colocar a sacaria e jogar em cima para fazer pilhas de sacaria. E eles produziam sementes e normalmente dentro do armazém eu lembro que eu subia em cima dos negócios. Era uma infância muito divertida, muito legal, mas eu lembro que era uma estrutura completamente diferente. Para fazer uma sacaria, sei lá, com 3, 4 metros, né, uma pilha de sacarias assim, o que eles faziam? Precisava montar de madeira para o pessoal, por saqueiros na época. Eu lembro que tinha saqueiro nessa época, contratava para eles poderem fazer as pilhas assim por diante. E eu passava ali uma boa parte da minha infância. Nessa parte também eu recordo de eu estar muito nas feiras agropecuárias, porque esse proprietário rural dessa fazenda onde meu pai trabalhava, ele gostava muito da raça do gado Santa Gertrudes, um gado vermelho, bonito, que na verdade não se sabia, eu acho que era mais cuidado como hobby do que para fins de alimento, né? E é mais tia lá nessa segunda fazenda, o meu pai administrava também para isso. Tem algumas outras histórias que eu falava. Agora, nesse ponto, agora eu quero parar um pouquinho e falar sobre a história da infância do meu pai, que me remete muito ao aprendizado e entender como que ele passou a infância dele lá no interior de São Paulo, também nas terras, como não era numa cidade, Lins era pequeno praticamente, o que meu pai conta da esboça, cena de que era aquilo tudo. É que ele morava muito próximo da propriedade rural. Ele é dentro da cidade, mas muito próximo da propriedade rural. E ele conta que algumas vezes ele chegou a catar estrume para vender como adubo para colocar no jardim, né? Naquela época, quando ele era criança. E justamente para quê? Para conseguir algum para poder ajudar a família. Meu pai vem de uma família de 7 irmãos, precisava ajudar o pai, né? Naquela época, eu estou falando em volta de 1950, se via todos os imigrantes precisando de mão de obra. E essa mão de obra provinha do quê? Dos filhos. Então, se tinha muitos filhos, isso em todas as, não é só os japoneses, né? Uma grande parte dos colonizadores, né, tinham mais filhos justamente por quê? Porque precisavam de mão de obra nessa época. Eu tô falando 40, 50, né? 1940, 1950, meados dessas décadas. E meu pai, eu lembro que recentemente eu fui visitar alguns tios em São Paulo, e eles contavam que o tio mais novo, né, irmão do meu pai, ele contou que lembrava de que os irmãos, aos 10, 12 anos de idade, estavam montando um galinheiro para poder ter galinhas, para poder ter ovos, para poder comer, porque não tinha essa abundância de ovos, por exemplo, igual quando a gente vai no supermercado, lá tem classe ovo. Esses dias até eu achei engraçado que vi lá ovo feliz, né? Ovos provindos de galinhas felizes, né? Tem uma certa cultura de um produto que está vendendo hoje, ovos vermelhos, ovos brancos, ovos grandes, ovos miúdos, ovos de 2 gemas, tem uma infinidade lá. Não, naquela época do meu pai, precisava ter um galinheiro para ter galinhas e assim por diante. E eles falavam que tinha muita gente. E era engraçado, não, é muito interessante falar sobre isso. E lá naquela época já se existia, quando meu pai era criança, uma força chamada cooperativismo. Mas como assim? As pessoas se reuniam, os japoneses se reuniam, para no final de semana ajudar uma certa família a construir 4 paredes,
para poder morar. E naquela época eu vejo que não tinha ferramenta, não tinha eletricidade, não tinha... Puxa vida, era uma condição totalmente aversa, diferente do que a gente vive hoje para a gente montar qualquer coisa. E a dificuldade não tinha, se dava as mãos. Naquela época eu vejo que era basicamente o quê? Um cooperativismo. E naquela época os recursos eram tão difíceis, né, eram tão escassos, que o meu pai trocava de calçado com o irmão, com um dos irmãos dele. Como assim? Uma semana um ia com o pé direito e o outro ia com o pé esquerdo. Enfaixava-se o pé, que estava sem calçado, e na outra semana trocava o calçado e enfaixava o pé, e assim por diante. Ou seja, um par de calçado servia para dois irmãos, e veja como é que são hoje, né? E às vezes a gente até fica ingrato por ter vários pares de calçado, né? Eu estou comparando essa história do meu pai quando era a infância dele e da infância que eu ia nadar, né? No riacho, ia brincar. Lá quando eu ia no riacho eu tinha tênis, tinha tudo, assim como graças a Deus abençoado tem tudo no dia de hoje. Mais um ponto então, né? Continuando contando a minha história, eu lembro de passar muito tempo aos sábados apenas com meu pai. Ele ia trabalhar na fazenda aos sábados, fazer os controles administrativos. Naquela época não tinha nem computador. Eu lembro uma época que ele falou: nossa, recebemos... Eu era criança, devia ter uns 13, 14 anos. Ele: nossa, hoje nós recebemos um telex, né, que era uma fitinha cheia de furinhos, assim, que mandava mensagem, daí tinha que colocar numa leitora para receber a carta. Aquilo lá era o tal do e-mail, o tal da mensagem que se tinha antigamente naquela época, até que surgiu o fax. O fax foi foi o ó do Borogodó, como fala, né? O fax quando teve, e foi na fazenda que se tinha, ele já era para aquela época uma alta tecnologia. Mas enfim, o pai ficava lá, meu pai ficava lá fazendo os controles, a parte numérica, administrando a parte da fazenda, e eu ia para o campo. Nessa de ir para o campo, eu lembro que os tratores e colhedeiras, na época chamava colhedeiras, hoje é colhedoras. As colheitadeiras ou colhedeiras, como se falava, na época, pelo menos era o que eu escutava quando era criança, elas não tinham cabine, não tinha nada. Quando muito, tinha um parasol em cima, assim, com tecido para poder proteger do sol. E nisso, quando estava colhendo soja, por exemplo, toda aquela fuligem, aqueles fiapos e sujeira e poeira, vinha tudo no operador, que naquela época era tratorista, não era operador. Hoje é operador, né? Muda todos os termos justamente por causa das evoluções. E lá também os tratores, né? Eu estava falando das colhedoras, agora dos tratores. Os tratores não tinham cabine, não tinha ar-condicionado. Os comandos eram todos na mão, manual, né? Eu lembro até hoje o acelerador aqui na mão direita, assim, puxando para acelerar, para baixar, e assim por diante, a marcha para trocar no meio, e assim por diante. E acontecia naquela época também ter muitos acidentes. Por que tem muitos acidentes? Porque não tinha cabine, o pessoal se transportava um de pé, outro sentado, outro ali, e ia lá com um trator, ia 5, 6 pessoas. E acabava ocasionando acidentes fatais. Naquela época eu lembro que caiu um trator em cima de um tratorista, assim por diante. Mas, salvo essas situações, hoje eu vejo, né, a gente sabe, nos dias de hoje, os tratores são todos cheios de tecnologia, ar-condicionado, música e assim por diante, todos os comandos na mão e assim por diante, como você se vê nos dias de hoje. Mas, voltando para a minha história, nessa fazenda que tinha, eu via alguma coisa muito estranha de que o proprietário não se preparou para ter sucessão. Não se preparou nem para deixar para ninguém. Ele teve um acidente e faleceu. Simples assim. Faleceu e não tinha para quem deixar, não tinha para quem continuar ou perpetuar os seus negócios. E isso daí é uma longa história que eu posso vir contar depois, tá? E os meus dias, então, meus sábados eram assim. Ficava um pouco mais com meu pai. Passei uma grande parte da minha infância, aí até uns 12, 13 anos de idade, indo com meu pai para a fazenda todas as semanas, onde eu aproveitava e via, né, os operadores caçando com cetra, codornas em cima do trator. Estava passando o arado, né, a grade, né, o gradão, e acertava as codornas e perdizes com estilingue, né, com a cetra, só que caçava com parafuso, que o parafuso era legal. Eu lembro que eles pegavam os parafusos velhos assim, pá, pegavam tatus nos talhões, onde tinha os buracos lá, e tatu era uma praga naquela época. Nossa, como tinha tatu lá, e pagava-se, né, prêmio pelo rabo do tatu, ou sei lá, mas enfim. E tem tanta história que eu lembro, se eu parar para contar aqui, sobre essa parte da minha infância, porque eu sempre tive ali no meio agro, por mais que eu não fosse, meu pai não fosse proprietário, mas eu estava com o pé cheio de poeira, com a cara tudo suja, e assim por diante, passando os finais de semana, sabendo muita experiência do que acontecia, e eu via muita gente, filhos de fazendeiros, outros vizinhos, e assim por diante, a gente vivia naquilo. Né? Até eu me recordo uma questão muito saudosa, assim, de ter churrascos com vara verde de eucalipto, carnes alcatas temperadas, coisa e tal, de churrasco bem camperão,
né? Um churrasco campeiro, como se falava, lá com as lenhas que se tinha, com os barras. Muito legal essa parte aí, né? Passei bastante parte da minha infância aí com meu pai. E eu lembro também de participar das feiras agropecuárias, leilões de gado, negociações das indústrias para poder fechar, entregar, né? Não cabe aqui falar o nome de empresas da época, mas enfim, eu lembro do meu pai negociando muito os valores de venda de soja, venda de milho, venda dos estoques, assim por diante. E sempre vendo também que precisava de um capital muito grande para poder estruturar a fazenda com armazenagem, com silos, com secador, com moega, assim por diante, e ter uma expansão do negócio, do agro ali naquele momento. Eu vejo meu pai com bons olhos, com grandes olhos, com olhos abençoados, porque ele me ensinou bastante e me permitiu estar vendo isso daí, né? Ver esse crescimento no meio agro que fez parte de quem eu sou hoje. Dessa parte da minha infância, eu lembro que eu viajava muito com meu pai para o Paraguai, lá para lá, e a condição lá era completamente diferente. Então levava-se daqui para lá equipamentos, levava sementes, levava basicamente tudo para lá. E naquela época tinha uma questão, na época da Fazenda do Paraguai em específico, uma questão de ter que estar dando propina. E até hoje a gente sabe que muitos pontos ali das divisas, dos países que fazem divisa com o Brasil, tem uma questão de propina para você conquistar ou ter as coisas dessa maneira que todo mundo. Não vou generalizar, mas que uma grande parte do pessoal tenha conhecimento do que acontece. Mas enfim, eu lembro da época do Paraguai, que meu pai viajava junto com uma Brasília verde. Nossa, eu lembro daqui para Foz do Iguaçu, eu lembro da estrada, eu lembro que a gente ia comprar chicletes, eu gostava de brinquedo lá do Paraguai, e assim por diante, como as crianças até hoje em dia gostam, né? Tanto indo para o Paraguai, voltando, fazendo meu pai também produzia sementes, porque antigamente não tinha semente como tem uma variedade de sementes e cultivares como tem hoje, né? E então a gente era meio que regional, a fazenda produzia e vendia para todo mundo lá. Eu lembro que comercializava muito bem, meu pai vendia toda a produção de sementes de soja, né, que eles faziam lá. Nessa época, eu lembro que meu pai adquiriu uma chácara. Nessa chácara a gente produzia lá, a gente produzia ovos de codorna e pêssegos. A nossa chácara tinha um tanque de peixes grande, tinha os funcionários que cuidavam lá, a gente ajudava um pouco, mas meu pai nunca me ensinou. Fala assim, olha, a gente precisa cuidar dessa maneira, eu tenho que olhar com esses olhos. E nessa faixa etária eu já tinha uns 13, 14, 15 anos, já tinha energia suficiente para poder trabalhar, mas ele nunca falou, olha, eu preciso fazer, nunca me deu um direcionamento para seguir qual era o pensamento daquilo produtivo. Então nós tínhamos basicamente 1.000 pés de pêssego produzindo sazonalmente, né, no ano, e em específico na safra de pêssego. Nós tínhamos codornas, nós tínhamos 2.000 codornas que a gente produzia os ovos, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande para colocar esse produto no mercado, para embalar e assim por diante, porque na estrutura eu não sabia, eu tinha 14 anos, meu pai falava, 14, 15 anos, meu pai falava, pega a bike, pega a moto aí, né, tua Garelli, eu tinha uma Garelli, vai lá e paga o João, e ela pagava e ia embora. E era engraçado que toda vez que eu pagava, no outro dia o João não ia trabalhar. Dá para entender o que era, né, naquela parte operacional, o pessoal recebia, fazia o pagamento, tomava uma forte e nem, no outro dia nem vinha trabalhar mais. Mas enfim, eu só via acontecendo e não estava preparando, só estava adquirindo experiência e vendo como é que funcionava tudo aquilo. O despreparo me fez não ter crescimento do negócio. E meu pai acreditava que estava fazendo certo, não me passou as informações, não me passou a maneira que talvez poderia ser mais produtiva, e acabou fazendo com que eu não fosse produtivo ali na minha juventude, né, na transição da minha puberdade ali para a continuidade do negócio. Final das contas, as codornas acabaram ficando velhas e parando de produzir, ficou cara a produção do ovo, tivemos que parar com as codornas, e os pessegueiros, por falta de conhecimento técnico, acabaram deixando de produzir um pouco, e daí não compensava nem a mão de obra para fazer. No final das contas a gente acabou se desfazendo, e como várias vezes acontece na minha realidade, assim, pessoas perdendo propriedades, entregando por causa de dívidas, se desfazendo daquilo, ter que recomeçar toda a vida em áreas totalmente diferentes. E eles tinham uma semente muito boa, que era a chácara, né? Isso, no caso, nós tínhamos a chácara. Então, ficou nesse sentido. Pô, perdemos 1.000 pés de pêssego, não perdemos, mas deixamos de ter 1.000 pés de pêssego e mais de 2.000 codornas que a gente cuidava, né? Tem uma frase que às vezes faz, dia de pagamento é igual falta no outro dia. Numa relação da gente fazer o pagamento para os funcionários daquela época, eu acredito que pode ser até repetitivo até nos dias de hoje, alguma coisa nesse sentido aí. Então a gente precisa se preparar e saber quando fazer isso aí. Na terra, aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, é a região onde nasceu o plantio direto, onde eles descobriram realmente que mais ou menos na década de 70, 80 ali, essa região de Ponta Grossa, essa região rica, abençoada, eles fizeram o plantio direto, onde nasceu sim essa ideia de que
o plantio não precisava de queimadas. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu lembro de eu ir junto com o capataz da fazenda onde meu pai trabalhava, para a gente tacar fogos em lugares estratégicos para poder queimar a palhada e para depois fez. Imagina assim, ó, certo tempo atrás, não vou falar muito, mas cerca de 38 anos atrás, se queimava a terra, perdia nutrientes e assim por diante. Hoje, né, não precisa nem comentar que isso daí é totalmente inviável. Então, em cima dos tratores também, né, revendo essa parte de tratores, vivia em cima dos tratores quando era criança, comendo poeira, pegando fuligem, tomando chuva, frio, caindo de cima do trator, quase acontecendo um acidente. E só para ter uma ideia, naquela época não se tinha, nem se usava EPI. Então, se estava fazendo uma pulverização, se intoxicava muito fácil. Por quê? Porque não usava o EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Hoje em dia não tem. Talvez só usa o EPI, né? Talvez não, vamos fazer de uma maneira correta. Hoje usa o EPI na hora que você vai lidar com o agrotóxico. Enquanto você está dentro da cabine, fechadinho, ar-condicionado, som, ali você não precisa usar o EPI. Então, teve uma variação muito grande dessa tecnologia de se usar e defensiva assim por diante, comparando nos dias de hoje. Mas eu estou comparando com a minha infância. Né? Mais uma parte da infância, dessa fazenda do pai, onde o pai trabalhava, eu ficava pensando, né? Com 14 anos mais ou menos, o dono da fazenda morreu. Aí eu fiquei pensando, vai deixar para quem tudo isso? O cara trabalhou, se matou de trabalhar. O meu pai, que nem era dono da fazenda, se matava de trabalhar lá. Assim, sei lá que para que será, né? Imagina quanto egoísmo querer guardar para si uma coisa que você não vai levar para nada. Mas é uma lástima, né? Uma perda muito grande. Não deixar nem descendente, deixar a vida, né, ser lembrada de alguma maneira, acabou de uma maneira estranha, né? Eu sempre me perguntei uma coisa na minha infância assim, sobre qual que é a mentalidade que os imigrantes vieram para o Brasil para prosperarem. A única coisa que eles tinham era a roupa do corpo e a força das mãos, a vontade de trabalhar e assim por diante. Ou seja, daqueles colonizadores, as condições eram basicamente iguais para todo mundo, salvo um acerto ou outro, assim por diante. E isso estou falando de todas as etnias. Estou falando dos poloneses, dos ucranianos, dos alemães, dos italianos, dos russos, dos holandeses, dos japoneses, todos os outros que vieram para colonizar essa região aqui abundante, que é região dos Campos Gerais em Ponta Grossa. Depois da morte do proprietário da fazenda, veio uma transição muito grande da parte do meu pai, né? Quando o dono da fazenda faleceu, o meu pai acabou saindo da fazenda e outras pessoas que trabalhavam por volta do dono da fazenda meio que abraçaram aquilo e tomaram como deles. E meu pai saiu, né? Meu pai muito honesto, graças a Deus aprendi muita honestidade com ele, ser íntegro com meu pai. E ele acabou indo para outras empresas de semente, para outras empresas agropecuárias também, né, fazenda, assim por diante, trabalhou com cevada, trabalhou com venda, trabalhou com comércio e fez toda essa transição, tendo uma experiência muito grande e sabendo, para ele não era fácil. Eu vendo como criança, com 14, né, como adolescente, 14 anos ali, vendo essa transição muito grande. E já quando eu tinha uns 14, 16 anos, eu acabei jogando handebol, fui campeão sul-americano, representei o Brasil, fui capitão da seleção brasileira, estou deixando isso como registro aqui, porque eu também tive essa experiência de trabalhar com equipe, de liderar equipes, de ser campeão, de conquistar assim por diante. E praticamente no ano de 92 e 93 eu fui campeão de tudo que eu competi, né? No handebol, né? Nessa modalidade esportiva aí. Por meados dos 17 anos de idade, eu pedi emancipação para meu pai e para minha mãe e fui trabalhar no Japão. E veja como o agro sempre esteve comigo. E mesmo de uma maneira inconsciente, o agro sempre esteve comigo, sempre esteve dentro das minhas vezes. Eu peguei com 17 anos, fui para o Japão para trabalhar lá. Fui parar no norte do Japão, no extremo norte do Japão, na parte mais fria que tem o Japão. Chama Aomori, o estado de Aomori. Fui trabalhar desossando porco. Fui trabalhar numa indústria, no Japão. Veja como é cômico. Fui trabalhar no Japão, onde se vê tecnologia, eu estou falando na década de 90 aí. Eu fui trabalhar no Japão, onde a tecnologia em alta, tudo em alta, computadores, máquina fotográfica, impressoras, e aí vai. Eu fui trabalhar o quê? No segundo setor, diretamente ligado à produção. Vinha desossando porco. Desossando porco. Fui trabalhar no frigorífico. E aonde se localizava o frigorífico? No meio de um arrozal. No Japão inteiro. Quando a gente fala assim, Japão, a primeira coisa que eu pensei, pelo menos, veio da minha mente, é eu chegar num grande centro, gente pra caramba, japonês pra todo lado. E na verdade, cheguei lá e fui parar no meio do arrozal. Puxa, eu fiquei... Não me veio à tona tudo isso, né? Não me caiu a ficha, mas agora, produzindo todos os conteúdos, eu olhei e pensei, puxa, mas isso daí, pô, é o agro que me persegue, ou eu que persigo o agro, ou isso daí é o meu meio de vida, da onde eu
eu realmente tenho informação por tudo isso, né? A fruta não cai longe do pé. O meu pai era do agro, me ensinou a ser e ter coisas no agro, e eu, indo para o Japão, onde tem um país de tecnologia gigantesca, fui morar no meio do arrozal, plantação de arroz. E era engraçado, né? Engraçado, né? Quando eu falo engraçado é porque é interessante. Fui morar no meio do arrozal em neve. Falei, como é que vai plantar, né? Na neve, não sei o que. Eu lembro muito bem de eu caminhar, depois de fazer hora extra na fábrica de desossamento de porcos, eu caminhar no meio da neve, né? Na estradinha, tinha nevado, com um pouco de sol. Os japoneses, né? Fazendo buracos numa neve de 1,5 m de altura, mais ou menos assim. Eles colherem o repolho que estava por baixo da neve. Eu fiquei pensando, puxa vida, como é que é situações e ambientes diferentes para produzir alimento. Aquilo está gravado na minha memória até agora, né? Como é que eles faziam aquilo, que tecnologia era aquilo, qual que era a condição que eles faziam e assim por diante. Eu lembro deles produzirem recolhas embaixo da neve, colher o arroz. Eu comprava arroz, se tem ideia, eu comprava arroz direto do pessoal que estava colhendo, não precisava ir pedir empacotado. Pegava nas sacarias e levava para casa lá no Japão mesmo. E foi muito legal essa experiência ali. Só para ter uma ideia, o frigorífico onde eu trabalhava, que era de porcos, a gente tinha um abate de mais de 1.000 porcos por dia. E eu desossava só a parte do ombro. Então nós tínhamos as linhas de produção de desossamento, eu desossava só a parte do ombro. Depois eu vim trabalhar numa fábrica de peças da Suzuki, da Mitsubishi, motores elétricos, assim por diante. Mas como a fruta não cai longe do pé, voltei para o Brasil, para o nascimento da minha filha. E quando eu voltei para o Brasil, minha filha nasceu, eu comecei a fazer o curso de administração. Aí, então, voltei do Japão, estudei administração. Nesse período que eu estudei administração, eu trabalhei num armazém geral, armazém de grãos, né, de um grande proprietário de empresa dedicadora, de armazenagem, de locação, de fazendas, que também, onde eu voltei do Japão, onde eu morava no meio do arrozal. Voltei, comecei a estudar administração, fui trabalhar onde? No armazém geral. Por indicação, não sei, caía sempre o agro no meio do negócio. Sempre, sempre, sempre. E eu tomei essa consciência há pouco tempo. E sempre agro. Então, fui trabalhar nos armazéns de grãos, de armazém geral de grãos, onde a gente chegou a armazenar 400 mil toneladas de trigo para as empresas e moinhos daqui da região dos Campos Gerais mesmo. E lá eu desenvolvi uma série de atividades, eu ouvi histórias dos motoristas de caminhão saindo da fazenda com o trigo, que a dificuldade que se tinha, e terra, e não sei o que, e transporte. É uma vasta gama de informação e de vivência desse meio também. Uma coisa que eu via nesse armazém geral, que é a rádio peão. Entenda que a rádio peão é a rádio peão, ela é muito mais rápida que qualquer informação. Quer saber alguma coisa? Ouça a rádio peão dentro da empresa. E na rádio peão falava sobre os donos da propriedade, desse armazém que tinha, falava que tinha gado no norte do Paraná, que tinha não sei o que, e realmente tinha, a gente sabia que tinha tudo isso. E eu trabalhando lá, eu escutava as vozes, né, que os filhos do proprietário não queriam nada com o negócio, queriam distância, estavam morando na Europa, sei lá onde, Estados Unidos, mas eles não queriam saber nada, porque não estavam sendo nem preparados para isso. Final da história de tudo isso, essa grande empresa que tem essa grande empresa que tinha uma holding, na verdade, acabou sendo vendida e os filhos nem pegaram nada disso. Um despreparo da sucessão, um despreparo. Fica muito nítido nisso daí e sentir que podia ter sido diferente. E até então eu era jovem ainda, tinha 21, 22 anos. Aquilo lá só servia como bagagem para minha experiência. E dentro de um dos diretores que tinha, ele também era agricultor. Eu via a necessidade que ele tinha, as discordâncias que ele tinha com os filhos. Outro filho morava tudo. Sempre o pessoal não... Os filhos distantes dos negócios da família. E se quando estavam muito juntos, daí era briga familiar por causa de dinheiro. Assim, um negócio muito doido isso daí, né? Então, Rádio Peão contava a história dos donos da fazenda e assim por diante. A gente faturava nesse armazém, eu lembro que mais ou menos uns 300 mil reais em 1996. Mês. Se for fazer uma conta aí, sei lá, eu beiro quase que 1 milhão mês de faturamento só de armazenagem 6 pessoas. E ali eu aprendi bastante coisa. Aprendi muita informação, aprendi coisas que leva pro resto da minha vida. Até tem uma frase, né, de um dos diretores dessa empresa que eu ouvi, que tava um funcionário nosso, estava alcoolizado, e ele falou assim: Fábio, a arte de viver é difícil. Aí eu fiquei pensando, até hoje eu trago essa, né, umas pessoas muito inteligentes que eu levo essa informação até hoje, né? Aí, enfim, continuando essa história, trabalhando no armazém e tal. Aí fui trabalhar, saí do armazém, né, por algum motivo lá. Eu sei qual é o motivo, mas conto outro dia. Saí da empresa e fui trabalhar como auxiliar administrativo, onde, de novo, fui no agro, né? Saí do armazém geral para trabalhar onde? Numa empresa, uma revenda de defensivos agrícolas. E os dois sócios dessa a revenda de defensivos, eles também eram fazendeiros. Então, eu vi um rolo, né, o vucu-vucu, como diz,
pega o produto daqui, manda para lá, manda para a fazenda, troca o produto, faz não sei o quê. E uma coisa assim, um despreparo que talvez aconteça sem ter noção de quanto isso é ruim para dentro do negócio, que atrapalha até o que se vai dar de informação para o filho. Vai lá, pega o defensivo, não sei, meio que sem nota, um rolo, um vucu-vucu. E essa empresa tinha 2 famílias com um número grande de irmãos que não tinham preparação para a sucessão, e onde eu vejo no ano de 1999, quase 2000, eu trabalhei até esse ano nessa empresa, e eles tinham dois sócios com vários irmãos, com dificuldades muito semelhantes, com brigas muito semelhantes, com falta de entendimento, de compreensão por parte de irmão com pai, de pai com irmão, do irmão mais novo com o irmão mais velho. E, final das contas, a revenda não foi legal, a fazenda de uma lado da família lá se desmantelou, da outra família ela ficou para alguns poucos, uns sentindo que estão lesados, aquele sentimento ruim, aquela sensação, e isso vão tocando até o dia de hoje. Eu aprendi muito ali também com essa parte do agro, que no final das contas, os proprietários dali, que eram os fazendeiros, né, os dois, que eram filhos de fazendeiro, que já eram, os dois eram segunda, terceira geração de proprietários de áreas rurais, também enfrentavam uma dificuldade muito grande com relação a isso, né? Até tem umas experiências interessantes ali, tem uma experiência muito engraçada que eu até fui fazer cobrança. Como eu era o financeiro administrativo da revenda, um dia eles até me colocaram um revólver para fazer uma cobrança com um jagunço lá de alguém que estava devendo, e a gente acabou precisando pegar feijão deles lá em conta. Mas muita história para contar dentro desse meio. Deus me. Mas enfim, isso tudo me formou para quem vai trazer informação e compartilhar tudo isso com vocês. Nesse meio tempo, eu percebendo que aquela empresa, aquela loja de defensivos, né, aquela revenda de defensivos não estava indo bem, de acordo com o posicionamento, o despreparo das pessoas, que poderia estar indo ter um ganho gigantesco, crescer, eu estava vendo para onde estava caminhando o negócio, e aí eu pedi demissão e fui para os Estados Unidos. O meu louco, estava com 25 anos nessa época, minha filha estava pequena, tinha separado, fui lá para os Estados Unidos. Fiquei 8 meses nos Estados Unidos, dirigi caminhão dos Estados Unidos, empilhadeira, trabalhei com um monte de coisa lá. Não contente, fiquei só 8 meses, voltei para cá e comecei a fazer pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E quando foi que, nessa época, em gestão estratégica de pessoas, eu conheci a gestora de uma propriedade rural, de um grande produtor rural, que é um dos primeiros que fizeram o plantio direto também aqui. Uma propriedade que tem mais de 5.000 hectares, 2 propriedades, né, divididas em 2 propriedades, onde eu fiz a gestão da fazenda, junto com implantação, gestão e procedimentos de qualidade, dei treinamentos para o pessoal, para vocês terem uma ideia, aumentou tecnologia, diminuiu a mão de obra e aumentou a produção. Nessa fase, a gente implantou ferramentas, entendendo, e eu analisei muito o comportamento humano. Foi lá nessa época, há 17 anos atrás, que eu aprendi, que eu percebi o quanto eu poderia estar fazendo por mais pessoas de lá. E eu acabei fazendo o quê? Dando treinamento de procedimentos de gestão da qualidade, buscamos a certificação ISO dentro da propriedade, entendendo, né, que a propriedade rural é uma empresa de céu aberto, com todos os procedimentos e necessidades de ter cuidado realmente para ser cada vez mais produtivo. E lá foi a verdadeira escola, onde eu pude colocar a parte da administração em trabalho. E como todas as conquistas, elas demandam um desafio, né? Desafio é um esforço extra para poder atingir esses desafios. Desafios são objetivos que demandam esforço extra, né? Dessa maneira. Ali eu via muito eu acordar 5 horas da manhã para estar no campo, com plantio, com colheita, dependendo das épocas. Eu trabalhei por mais de 3 anos lá, organizando toda a alimentação para mandar para o campo, voltar de lá, chegar no tempo, não ter tempo de máquina parado, a gente fazer, né, controles para não ter perda de tempo, olha para cima, vai chover, meu Deus, será que chove? Não tenho controle, e aí vai. Imaginem, são 3.000 hectares para a gente poder estar fazendo isso. Não era da parte técnica, mas a gestão em si, né, a parte técnica era com o engenheiro agrônomo, a parte da armazenagem, recebimento, secagem, tudo, os controles era eu e a minha equipe, a manutenção da empresa também era comigo. Eu ficava vendo como aquilo tudo ia acabar. Assim, acabar no sentido que o proprietário também tinha filhos. E esses filhos, eu acreditava que eles estavam sendo preparados. E eles não estavam sendo preparados. Onde hoje em dia eu vejo que eles estão separando e o patrimônio está partindo-se ao meio aí. Mas enfim, poderia ter sido diferente. Poderia ser muito diferente se tivesse o entendimento, o relacionamento, a compreensão, a preparação dessas coisas. E lá, né? Por que eu vinha sair? Contando um pouquinho a minha história. Por que eu saí de lá? Eu saí, não é que eu saí. Chegou um certo momento de 3 anos de trabalhar safra, entre safra, assim por diante. E com o procedimento, a gente implantou
Banco de horas, eu tinha 70 dias de banco de horas. Pois acordava às 5, estava na lida cedo. E quando na época de colheita, milho tá colhendo até 10, 11, meia-noite. Enquanto tiver dando umidade e não tiver empapuçando, a máquina colhedora se vai tocar. Tem que aproveitar o tempo. E isso que ainda a gente tinha áreas de soja, lá tinha-se áreas de soja e áreas de milho para colher simultaneamente, ficava numa correria. É, assim, o grande desafio daquilo lá, organizar mais 70 pessoas com operações diferentes, acontecendo todo ao mesmo tempo, sucessor preparado e nem herdeiro preparado para aquilo. Mas enfim, não é uma dor minha, mas é um aprendizado muito grande que eu posso estar contribuindo com vocês ao longo desses 3 anos que eu trabalhei lá. Aí o que aconteceu dessa minha experiência? Saí de lá com 70 dias de banco de horas. Eu queria ficar... falei para o diretor, para um dos diretores da empresa, não para o proprietário da empresa, falei assim, viu, me paga, me deixa tirar 10 dias e me paga os outros 60. Não, você vai ficar, você vai descansar 70 dias, beleza. Eu, como uma pessoa ativa, acabei não ficando isso, arranjei outra coisa para fazer, trabalhei. Na época vendia-se cartões de recarga de telefone, de celular. Acabei fazendo isso daí nos primeiros 30 dias, recebi uma proposta para poder dar aula no curso de administração, de uma matéria específica que estava relacionada ao agro, né, que eu já tinha experiência e poderia estar trazendo, também trazendo a experiência dos Estados Unidos, trazendo a experiência do Japão, trazendo esse conhecimento que eu tinha, essa bagagem de tudo. Acabei iniciando aulas em 2006, lecionar no curso de administração, em 2006, onde eu parei no semestre passado, no primeiro semestre de 2022, onde eu encerrei, porque meu propósito é um pouco maior agora, é auxiliar e entender, entregar a preparação para a sucessão familiar, né? Para a continuidade dos negócios agro no meio da família de uma maneira mais leve, mais suave e de uma maneira que pode ser sim diferente. Comecei a dar aula, né? Tanto de experiência que eu tenho, comecei a dar aula. Dando aula no curso de administração, tive muitos e muitos alunos que eram filhos de proprietários de áreas rurais, que também plantavam, que às vezes quando chegava na safra, eles falam, ô professor, você sabe como é a dificuldade? Olha, essa época a gente tem que aproveitar para plantar, essa época a gente tem que plantar para colher, eu tive que pulverizar até mais tarde, né? E eu dando aula do curso de administração à noite, eu recebi esses alunos, eles tinham uma dificuldade muito grande de acompanhar o conhecimento, né? E assim, indiferente se são pequenos, médios ou grandes, as dificuldades que se tem os filhos dos agricultores parecia que é nítido com todo mundo, com todos eles. Né? Existem aqueles que não querem estudar, que não querem fazer a mesma coisa que o pai, ou aqueles que só querem fazer a coisa com o pai, mas também não querem estudar, e é um despreparo de algum nível para poder dar continuidade do negócio. Né? A nível assim, poxa, eles não sentem o que deveriam sentir para poder dar continuidade ao negócio, não sentem o que deveriam sentir para buscar conhecimento cognitivo assim por diante. Porque, digo de passagem, muitos filhos de fazendeiros, de agricultores, são formados em agronomia, mas contrata outro agrônomo para tocar a empresa. Por quê? Porque não está preparado justamente para a sucessão do negócio que ele tem na mão. Né? E automaticamente essa é uma dificuldade muito grande que eu via dos meus alunos por 17 anos, muitos filhos, muitas dificuldades que se enfrentam aí na rotina assim por diante. Né? Uma dificuldade muito grande que eu sentia quando eu trabalhava nessa última propriedade rural, desse grande agricultor, é que as pessoas que estavam lá fazendo as coisas para ele, né, em cargos de gerência, algumas delas, e principalmente aquelas que tinham um poder de decisão maior, eles falavam e batiam no peito assim, eu tenho 20 anos de experiência. Aí naquela época eu já ficava me perguntando, isso há 17 anos atrás, eu falava assim, se ele tá batendo no peito que sabe 20 anos de experiência, eu fico perguntando assim, mas o que se atualizou nesses 20 anos? Ou você faz a mesma coisa que se faz nos 20 anos? E era exatamente a segunda opção que acontecia. Tipo assim, falava, eu tenho 20 anos de experiência, mas não fez nada de atualização, não fez nada de preparação para poder dar continuidade ao negócio e queria que fosse no mesmo ritmo. Poxa, 10 anos no agro é uma imensidão de tecnologia, uma imensidão de um formato diferente de que se deve estar trabalhando. E para isso precisa preparo, simples assim. E então em 2016, desde 2006 até os primeiros semestres de 2022 eu dei aula no curso de administração e percebi todos os reflexos dos conhecimentos que eu tive para o dia de hoje, né? Para quanto eu estou preparado para entregar cada vez mais de acordo com o meu propósito, tá? Lá em 2016, né? Agora depois que eu ainda dando aulas, em 2016 a minha esposa ela começou a procurar cursos para desenvolvimento humano
E eu, prepotentemente, acreditando que eu tinha um curso de pós-graduação de gestão estratégica de pessoas, eu saberia muita coisa, né? Não sabe nada, inocente. Comecei a olhar a transformação dela e chegou em 2017 e eu falei assim, ó, melhor eu começar a me mexer, senão quem vai rodar sou eu. Rodar em todos os sentidos. Eu comento dessa maneira com todos os meus amigos, com todo mundo que me conhece. Né? E de uma maneira bastante humilde eu comecei a trabalhar em 2017, comecei a fazer minha evolução de desenvolver a parte emocional e cognitiva ao mesmo tempo, utilização dos melhores recursos que a gente tem. Comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, atendendo grupos, atendendo empresas. Hoje eu faço consultorias, eu tenho empresas parceiras. E isso tudo faz com que eu veja que podemos ser cada vez melhor. Mas interessante que os maiores clientes, os clientes que mais tiveram resultado, como a fruta não cai longe do pé, são de que área? Do agro. Filhos de fazendeiros, fazendeiros com problemas financeiros, problemas emocionais, problemas com relacionamento em casa, filhos, esposa, parentes, divisão dos lucros, irmãos. Os melhores resultados que eu tenho hoje têm sido aonde? Do meio agro, do primeiro e do segundo setor da parte da indústria, que eu estou tendo grandes resultados. Só que isso é um outro passo que eu vou contar para vocês de tudo isso, o quanto eu venho tendo de resultados ali e qual é o meu propósito. Como a fruta não cai longe do pé, os meus melhores clientes são do agro. E quando eu percebi, a maior parte deles estão ligados direta ou indiretamente ao agro. Quando eu percebi, quando eu tomei conta, e gigantes resultados, fabulosos resultados, abençoados resultados, fantásticos resultados, venho tendo através das experiências que eu tenho e do que eu venho buscando entregar para os meus clientes. Então, desde 2017 eu venho trabalhando com o desenvolvimento humano e a maior parte dos meus clientes é porque eu estou localizado nos Campos Gerais, a princesa dos Campos Ponta Grossa, onde gira o agronegócio. Eu acabo tendo um número de grandes clientes e grandes resultados. E por isso existe uma necessidade muito grande de eu compartilhar as minhas experiências, tanto de vida quanto os conhecimentos que eu trago para o meio do agro, para os meus aprendizados, aquilo que eu tenho que compartilhar com vocês. Tem uma frase que eu adoro dizer e que está dentro do meu livro, que vai sair logo logo. Nada e ninguém me impede que eu faça aquilo que eu decidi fazer. Tanto para o bom, se alguém conseguiu fazer diferente na transição familiar, pode ter certeza que você também pode. Um abraço.